Existe um momento silencioso na vida em que você percebe que não está onde gostaria de estar. Não é um grande desastre, não é algo dramático. É mais sutil do que isso. É aquela sensação constante de que você poderia estar fazendo mais, sendo mais, vivendo de forma mais verdadeira, mas por algum motivo você não está. E então você tenta se convencer de que está tudo bem. Diz para si mesmo que precisa de mais tempo, mais preparo, mais certeza. Mas, no fundo, você sabe que não é isso. Você sabe que existe algo que você vem evitando. Talvez seja uma decisão que você já deveria ter tomado. Talvez seja um passo que você já deveria ter dado. Talvez seja apenas sair de um padrão que você repete todos os dias, mesmo sabendo que ele não te leva para onde você quer ir. E aqui está o ponto que muda tudo. O seu maior limite hoje não é externo, não são as circunstâncias, não são as outras pessoas, não é a falta de oportunidade. O seu maior limite interno, invisível, silencioso e por isso mesmo perigoso. Ele aparece como dúvida, como adiamento, como aquela pequena voz que diz não agora. Você não percebe, mas é exatamente aí que a sua vida começa a ficar estagnada, porque não são as grandes decisões que definem o seu destino, são as pequenas decisões repetidas. É o que você faz quando ninguém está olhando, é o que você escolhe fazer quando seria mais fácil não fazer nada. E se você olhar com honestidade, vai perceber que muitas vezes você não falou por falta de capacidade, você falou por falta de ação no momento certo, você esperou demais, esperou se sentir preparado, esperou o medo desaparecer, esperou o momento perfeito, mas o momento perfeito nunca chega. E enquanto você espera, o tempo passa e com ele passam também versões de você que poderiam ter existido, caminhos que poderiam ter sido explorados, oportunidades que nunca mais voltam da mesma forma. Isso não é para te assustar, é para te acordar. Porque ainda dá tempo, mas não dá tempo de continuar vivendo da mesma forma. Existe uma diferença enorme entre pensar em mudar e realmente mudar. Pensar é confortável. Pensar não exige risco. Pensar não expõe você ao julgamento, ao erro, à frustração. Agir exige tudo isso, e é por isso que a maioria das pessoas fica presa no pensamento. Mas você não precisa ser a maioria, você só precisa fazer uma coisa diferente. Escolher agir antes de se sentir pronto. Pense em algo concreto que você vem adiando, não algo abstrato, algo real. Algo que, se você começasse hoje, já colocaria a sua vida em outra direção. Agora, simplificar isso ao máximo. Qual é o menor passo possível, não o ideal? Não o perfeito, o menor. Talvez seja organizar uma ideia no papel. Talvez seja dar início a algo por apenas alguns minutos. Talvez seja enfrentar uma conversa que você vem evitando. O importante não é o tamanho do passo, é a decisão de não continuar parado. Porque quando você age, mesmo que seja pouco, algo muda dentro de você. Você sai da posição de espectador e entra no jogo. E isso altera completamente a forma como você se vê. A maioria das pessoas acha que confiança vem antes da ação, mas não vem. Confiança é consequência. Ela aparece quando você começa a acumular pequenas provas de que consegue, pequenas evidências de que você não é aquela pessoa que sempre desiste. E essas provas só existem quando você faz, não quando você pensa em fazer. Não quando você planeja, quando você executa. No início, vai parecer estranho, vai parecer que não está funcionando, isso é normal. Você está quebrando um padrão antigo. Tudo que é novo exige um período de adaptação, e esse período é desconfortável, mas desconforto não é um sinal de erro, é um sinal de crescimento. Se tudo estiver fácil demais, provavelmente você está apenas repetindo o que já sabe, e repetir o que você já sabe nunca vai te levar para um lugar diferente. Agora deixa eu ser claro com você, não vai ser perfeito, você vai começar e vai cometer erros, vai ter dias em que não vai render, vai ter momentos em que vai duvidar de si mesmo. Isso faz parte, o problema não é errar, o problema é usar o erro como desculpa para parar. Cada vez que você parar completamente, você reforça a identidade de alguém que não termina o que começa. Mas cada vez que você continua,
Mesmo que de forma imperfeita, você constrói uma identidade diferente, uma identidade baseada em consistência, e é essa identidade que muda tudo. Porque quando você se vê como alguém consistente, você não depende mais de motivação. Você age porque é quem você se tornou, e isso leva tempo. Não dias, não semanas, mas começa hoje com uma escolha simples, não negociar com aquilo que você sabe que precisa ser feito, precisa ser feito. Você não precisa transformar a sua vida inteira em um único dia. Você precisa vencer o dia de hoje. E vencer o dia de hoje pode ser algo muito mais simples do que você imagina. Pode ser cumprir aquele pequeno compromisso que você normalmente quebraria. Pode ser continuar por mais alguns minutos, quando a vontade de parar aparecer. Pode ser escolher fazer o difícil, mesmo quando ninguém está cobrando. Essas pequenas vitórias acumuladas criam algo poderoso, direção. E quando você tem direção, você para de se sentir perdido. Mesmo que ainda não tenha chegado onde quer, você sabe que está indo. E isso muda tudo internamente. Porque a sensação de estar parado é uma das mais desgastantes que existem. Mas a sensação de estar avançando, mesmo que lentamente, é energizante. Agora pensa no seguinte: daqui a alguns meses existem duas versões possíveis de você. Uma que continua fazendo o que sempre fez, pensando da mesma forma, adiando as mesmas coisas, e outra que decidiu agir, mesmo com medo, mesmo com dúvida, mesmo sem garantias. A diferença entre essas duas versões não é talento, não é sorte, é decisão. E essa decisão não acontece no futuro, ela acontece agora, no momento em que você escolhe se vai continuar sendo a pessoa que espera ou a pessoa que faz. Você não precisa de mais informação, você já sabe o suficiente. O que está faltando não é clareza, é movimento. Então levanta e faz o que precisa ser feito, não porque você está motivado, não porque está fácil, mas porque você decidiu que não vai mais viver limitado por algo que existe apenas dentro da sua mente. E quando você começa a agir dessa forma, algo interessante acontece. Aquilo que parecia impossível começa a parecer difícil e depois possível. E quando se torna possível, deixa de ser um limite. E no momento em que você percebe isso, você entende que nunca foi sobre o mundo lá fora. Sempre foi sobre o quanto você estava disposto a ir além de si mesmo. A maior parte das pessoas acredita que seus limites são algo fixo, quase como uma parede concreta que não pode ser atravessada. Elas olham para a própria vida e pensam que chegaram até onde podiam chegar, que certas coisas simplesmente não são para elas. Mas se você observar com mais atenção, vai perceber que esses limites não nasceram com você. Eles foram construídos, pouco a pouco, através de experiências, repetições e interpretações que você fez ao longo do tempo. Em algum momento algo não deu certo. Talvez você tentou e falou. Talvez alguém disse que você não era capaz. Talvez você se comparou com outras pessoas e concluiu que estava atrás. E sem perceber, você começou a criar uma história interna para explicar tudo isso. Uma história que parecia lógica, que parecia te proteger, mas que, na verdade, começou a te restringir. O problema não está no que aconteceu. O problema está no significado que você deu ao que aconteceu, porque dois indivíduos podem passar pela mesma situação e sair com conclusões completamente diferentes. Um interpreta o erro como prova de incapacidade, o outro interpreta como parte do processo. Um se retrai, o outro ajusta e tenta de novo. A diferença não está no evento, mas na narrativa que cada um constrói. E essa narrativa, quando repetida muitas vezes, se transforma em padrão. Você começa a pensar da mesma forma, sentir da mesma forma e agir da mesma forma diante de situações parecidas. E com o tempo, isso se torna automático. Você nem percebe mais que está tomando decisões baseadas em uma história antiga. Parece natural, parece quem você é, mas não é. É apenas um padrão bem treinado. E padrões podem ser quebrados. O primeiro passo para isso é perceber que aquela voz que diz você não consegue não é uma verdade absoluta. É apenas um eco do passado, é uma combinação de memórias.
medos e interpretações que foram reforçadas ao longo do tempo. E quanto mais você escuta essa voz sem questionar, mais forte ela fica. Ela começa a aparecer antes mesmo de você tentar algo novo. Antes de qualquer ação, ela já cria cenários negativos, já antecipa fracassos, já te convence a não agir e como você quer evitar desconforto, você aceita. Você adia, você recua. E assim, o ciclo se mantém. Você não age porque acredita que não vai dar certo. E como não age, nada muda. E como nada muda, você confirma a crença de que não é capaz. Mas isso não é um limite real, é um ciclo de repetição. E tudo que é repetido pode ser interrompido. O ponto de ruptura acontece quando você começa a observar esse processo, em vez de simplesmente reagir a ele. Quando você percebe que entre o pensamento e a ação existe um espaço, e é nesse espaço que você pode escolher ler, não seguir automaticamente o padrão, escolher agir de forma diferente, mesmo que seja desconfortável, porque é exatamente isso que cria mudança. Se você continuar respondendo da mesma forma, vai continuar tendo os mesmos resultados estudados. Não importa o quanto você pense sobre isso, não importa quantos planos você faça. Se a sua resposta prática não muda, a sua realidade também não muda. E é aqui que muitas pessoas se enganam. Elas acreditam que precisam de mais confiança antes de agir, mas a confiança não vem do pensamento, ela vem da experiência. Ela vem de fazer, de testar, de perceber que você consegue lidar com mais do que imaginava. Mas para chegar a esse ponto, você precisa agir antes de se sentir pronto. Isso vai contra o instinto natural de buscar segurança. Seu cérebro quer previsibilidade, quer evitar risco, quer manter tudo dentro do conhecido. E qualquer coisa que fuja disso é interpretada como ameaça, mas crescimento e segurança raramente coexistem no mesmo espaço. Se você quer expandir sua vida, você precisa, em algum nível, aceitar o desconforto de sair do padrão, e isso não significa fazer algo extremo ou radical. Na verdade, quanto mais simples e específico for o passo, melhor. Porque o objetivo não é provar algo para o mundo, é provar algo para si mesmo, é mostrar, através de ação concreta, que você não está preso àquela narrativa antiga. E cada vez que você faz isso, mesmo que seja de forma pequena, você enfraquece o padrão anterior. No início, a mudança parece insignificante. Um pequeno ajuste aqui, uma decisão diferente ali. Mas com o tempo, essas pequenas mudanças começam a se acumular. E o que antes parecia impossível começa a parecer viável. Não porque o mundo mudou, mas porque a forma como você responde a ele mudou. Isso transforma completamente a percepção de limite. Aquilo que você antes via como uma barreira intransponível passa a ser apenas um desafio temporário, algo que pode ser enfrentado, ajustado, trabalhado. Mas isso só acontece quando você deixa de tratar seus pensamentos como ordens e começa a tratá-los como sugestões. Nem tudo que você pensa é verdade, nem toda dúvida precisa ser seguida, nem todo medo precisa ser obedecido. Existe uma diferença enorme entre sentir medo e ser controlado por ele. Sentir medo é natural, faz parte da experiência humana, mas deixar que ele determine suas ações é uma escolha, mesmo que pareça automática. E quanto mais consciente você se torna disso, mais controle você recupera. Não controle absoluto sobre tudo o que acontece, mas controle sobre como você responde. E essa resposta é o que define o seu caminho, porque, no fim, seus limites não são definidos por aquilo que você não consegue fazer hoje. Eles são definidos por aquilo que você acredita que nunca conseguirá fazer. E essa crença não é fixa, ela pode ser questionada, ela pode ser desafiada, ela pode ser substituída. Mas isso não acontece apenas no nível do pensamento, acontece no nível da ação. Você não muda uma crença pensando diferente. Você muda quando começa a agir de forma diferente repetidamente, até que a nova experiência se torne mais forte do que a antiga história. Esse processo exige paciência, porque você está reprogramando algo que levou anos para ser construído. Mas cada passo conta. Cada momento em que você escolhe não seguir o padrão antigo é uma quebra nesse ciclo.
Cada ação diferente é uma evidência de que você não está limitado da forma que imaginava. E aos poucos, aquela identidade baseada em dúvida e hesitação começa a perder força. E uma nova identidade começa a surgir. Uma identidade que não se baseia em certeza absoluta, mas em disposição para agir apesar da incerteza. E é essa disposição que redefine completamente o que é possível para você. Porque quando você para de aceitar seus limites como verdades fixas e começa a vê-los como padrões temporários, tudo muda. Você deixa de se perguntar: será que eu consigo? E começa a perguntar: qual é o próximo passo? E essa mudança de foco por si só já te coloca em movimento. E movimento quebra padrões. E padrões quebrados criam novos caminhos. E novos caminhos revelam algo que sempre esteve ali, mas que você não conseguia ver antes. Que você nunca esteve realmente preso. Você só estava repetindo a mesma história até decidir escrever uma diferente. A maioria das pessoas passa grande parte da vida esperando se sentir pronta antes de agir. Elas acreditam que em algum momento vão acordar com clareza total, confiança absoluta e zero medo. E só então, finalmente, vão dar o primeiro passo. Mas esse momento não existe. Não porque você não seja capaz de alcançá-lo, mas porque ele simplesmente não faz parte do processo real de crescimento. O que realmente acontece é o oposto. A ação vem primeiro, a clareza vem depois, a confiança é construída ao longo do caminho. Mas isso entra em conflito direto com a forma como você foi condicionado a pensar. Desde cedo, você aprende que deve evitar erros, que deve se preparar ao máximo antes de tentar, que deve ter certeza antes de se expor. Isso cria a ilusão de que existe um estado ideal interno que precisa ser atingido antes de qualquer movimento externo, e então você espera. Espera entender tudo, espera sentir segurança, espera o medo desaparecer. Só que enquanto você espera, nada muda, porque o tipo de clareza que você está buscando não vem do pensamento isolado, ela vem da experiência prática. Você pode passar horas, dias, até meses pensando sobre uma decisão. Pode analisar todas as possibilidades, imaginar cenários, tentar prever resultados, mas existe um limite para o quanto o pensamento pode te levar. Chega um ponto em que ele começa a se repetir, e quando isso acontece, você não está mais avançando, está apenas girando em círculos. A mente cria a sensação de progresso, mas na prática você continua no mesmo lugar, isso há com o tom. Isso é porque o cérebro prefere o conhecido ao incerto. Pensar sobre algo é seguro, não há risco real, não há exposição. Mas agir coloca você em contato com o desconhecido, e o desconhecido ativa o medo, e é exatamente por isso que a ação é tão poderosa, porque ela rompe esse ciclo. No momento em que você age, mesmo que seja de forma pequena, você sai do campo da especulação e entra no campo da realidade. Você deixa de imaginar o que pode acontecer e começa a descobrir o que realmente acontece. E essa diferença muda tudo, porque muitas vezes aquilo que parecia enorme na sua mente se revela muito mais simples na prática. E aquilo que parecia impossível se torna apenas desafiador. Mas você só descobre isso quando faz. A confiança que você está esperando não vai aparecer como um sentimento mágico. Ela vai surgir como resultado de pequenas experiências acumuladas. Cada vez que você tenta algo e percebe que consegue lidar com a situação, você constrói uma evidência interna. No início, essas evidências são frágeis, um pequeno passo, um pequeno avanço, mas com o tempo ela se soma. E essa soma cria algo sólido. Confiança real não é ausência de medo, é a percepção de que você consegue agir mesmo com medo. E essa percepção só nasce da ação repetida, mas existe um momento crítico nesse processo, o começo. O início é sempre o mais difícil porque você ainda não tem provas suficientes de que consegue. Tudo o que você tem são dúvidas, suposições e um histórico que pode não ser favorável. E isso faz com que o primeiro passo pareça muito maior do que realmente é. Por isso, tentar começar com algo grande demais costuma levar à frustração. O segredo não está em começar forte, está em começar simples, reduzir a barreira de entrada.
Se algo parece grande demais, quebre em partes menores. Se ainda parece difícil, reduza ainda mais, até que o passo seja tão pequeno que não haja mais justificativa para não fazer. Isso não é fraqueza, é estratégia, porque o objetivo inicial não é impressionar ninguém, é criar movimento, e movimento gera impulso. Uma vez que você começa, algo muda na sua mente, a resistência inicial diminui. O cérebro percebe que a ação não é tão ameaçadora quanto parecia, e isso abre espaço para continuar. Mas mesmo depois de começar, você ainda vai enfrentar outro desafio: a consistência, porque agir uma vez é fácil, difícil é continuar quando o entusiasmo inicial desaparece. E ele sempre desaparece. Motivação é instável, ela varia de acordo com o seu humor, com o ambiente, com o que está acontecendo ao seu redor. Se você depender dela para agir, sua consistência será inconsistente. Por isso, a ação precisa deixar de ser uma reação emocional e passar a ser uma decisão consciente, algo que você faz independentemente de como se sente. E isso é o que diferencia quem avança de quem permanece no mesmo lugar. Não é talento, não é sorte, é a capacidade de continuar mesmo quando não há vontade. Mas isso não significa se forçar de maneira extrema, significa manter o básico, fazer o suficiente para não perder o ritmo. Porque quando você mantém o ritmo, você mantém a conexão com o processo. E essa conexão facilita a continuidade. Outro ponto importante é entender que a ação não precisa ser perfeita para ser válida. Muitas pessoas deixam de agir porque querem fazer da melhor forma possível, querem o resultado ideal desde o início, mas isso cria uma pressão desnecessária que acaba travando tudo. No começo, o objetivo não é excelência, é aprendizado. Você está coletando dados, está entendendo o que funciona, o que não funciona, o que precisa ser ajustado. E esse aprendizado só acontece através da prática. Erros não são falhas nesse contexto, são informações. Cada tentativa te mostra algo novo, cada resultado te há um feedback. E esse feedback te permite melhorar na próxima ação. Mas nada disso acontece se você não sair do lugar. É por isso que a frase "eu vou começar quando estiver pronto" é uma armadilha, porque ela parece racional, parece responsável, parece prudente, mas na maioria das vezes ela é apenas uma forma disfarçada de evitar o desconforto. E evitar o desconforto mantém você exatamente onde está. Se você quer mudar de verdade, precisa inverter essa lógica. Em vez de esperar para agir, você age para se tornar capaz. Em vez de buscar confiança antes, você constrói confiança durante. Em vez de evitar o erro, você aprende com ele. Isso não é fácil, vai contra o seu instinto, vai contra o que você está acostumado, mas é assim que qualquer transformação real acontece. Pense em qualquer habilidade que você já desenvolveu na vida. Em algum momento você não sabia fazer, em algum momento parecia difícil, em algum momento você errou, mas você continuou. E foi essa continuidade que te levou ao ponto em que está hoje. O mesmo princípio se aplica a qualquer área da sua vida. Você não precisa ser diferente para começar. Você começa e isso te torna diferente. E essa mudança não acontece de uma vez. Ela acontece gradualmente. Um passo leva a outro, uma ação gera outra, e quando você percebe, já não é mais aquela pessoa que ficava apenas pensando, você se tornou alguém que faz. E isso muda completamente o que é possível para você. Transformação verdadeira nunca acontece da noite para o dia. A maioria das pessoas acredita que precisa de um grande momento, um evento dramático, uma decisão radical para mudar a própria vida. Mas a realidade é diferente. Mudança duradoura é construída diariamente, passo a passo, através de ações consistentes que, somadas, criam uma nova identidade. Não é sobre intensidade extrema ou feitos espetaculares. É sobre constância, repetição e compromisso com pequenos hábitos que refletem quem você quer ser. A consistência
É o que separa aqueles que permanecem presos em padrões antigos daqueles que conseguem evoluir. Você pode até começar motivado, cheio de energia, com uma visão clara do que deseja, mas se essa motivação for temporária, se depender apenas de emoção, você vai se perder no caminho. O entusiasmo inicial é apenas um catalisador, ele acende a chama, mas não sustenta o fogo. O que sustenta o fogo é a disciplina diária, a decisão consciente de continuar, mesmo quando não há vontade. Cada dia é uma oportunidade de reafirmar essa disciplina. Pequenos atos de consistência têm um efeito cumulativo extraordinário. É como se você estivesse depositando pequenas parcelas em um banco invisível chamado Futuro Você. Cada ação que você cumpre, mesmo que mínima, é um depósito que aumenta sua confiança, sua habilidade e sua percepção de possibilidade. E quanto mais você deposita, mais fácil se torna continuar, até que um ponto de virada aparece. Você não é mais quem era antes. Você se tornou alguém capaz de enfrentar desafios que antes pareciam impossíveis. Mas a consistência exige aceitar imperfeição. Muitas pessoas desistem porque seus padrões de excelência são inalcançáveis, porque cada passo precisa ser perfeito, cada resultado precisa ser imediato. Esse é um erro. Transformação real não requer perfeição, requer persistência. Pequenos erros, falhas e tropeços fazem parte do processo, eles não diminuem seu progresso, eles o fortalecem. Cada vez que você se levanta depois de uma falha, cada vez que continua apesar de um erro, você constrói resistência, adaptabilidade e autoconfiança. A verdadeira força não está em nunca cair, está em sempre levantar. O conceito de consistência também nos ensina sobre paciência estratégica. Mudança não é instantânea, mas o progresso acumulado é inevitável, Kiki. Quando você mantém o ritmo, você pode não ver resultados imediatos, pode se sentir estagnado em alguns dias, mas o efeito da repetição constante é silencioso e profundo. O hábito de fazer, mesmo em pequenas doses, transforma seu cérebro, seu corpo e sua mente. Ele cria novas conexões, novos padrões de pensamento, novas respostas emocionais. Cada pequena vitória diária fortalece a fundação sobre a qual você construirá resultados maiores. Além disso, a consistência cria previsibilidade positiva. Quando você se compromete com ações regulares, começa a desenvolver confiança não apenas em suas habilidades, mas também no próprio processo. Você percebe que, independentemente de falhas, temporárias ou dias difíceis, a prática contínua sempre gera progressove. Isso reduz a ansiedade, aumenta a clareza e gera um senso de controle sobre sua própria vida. E o controle percebido aumenta sua coragem para enfrentar situações desafiadoras, porque você sabe que tem a capacidade de continuar, mesmo quando não se sente no auge. Outro aspecto importante é que a consistência alimenta a identidade. Você se torna aquilo que faz repetidamente. Se você age de forma disciplinada, mesmo em pequenos passos, você se identifica como alguém disciplinado. Se você prioriza ações que te desafiam, você se vê como alguém corajoso. Identidade e ação estão interligadas. A ação molda quem você é. E quanto mais essa identidade se fortalece, mais natural se torna continuar a agir de forma consistente, criando um ciclo virtuoso de transformação. É crucial entender que dias difíceis vão existir. Haverá momentos em que você se sentirá desmotivado, cansado ou inseguro. Isso é inevitável. Mas a consistência não exige que você se sinta motivado todos os dias. Exige que você continue apesar da falta de motivação. E é nesse ponto que a verdadeira disciplina se manifesta. Você não depende de emoção, mas de compromisso com. Sentiente. Você faz porque decidiu que isso é importante, não porque está se sentindo inspirado. Cada ação consistente, por menor que seja, fortalece sua resiliência. A resistência interna cresce à medida que você prova a si mesmo que consegue continuar. Com o tempo, desafios que antes pareciam intimidantes se tornam apenas obstáculos menores no caminho e você passa a reagir a eles de forma mais equilibrada e estratégica.
A consistência cria não apenas resultados externos, mas também uma força interior que te permite lidar com adversidades de maneira eficaz. Além disso, a consistência facilita a aprendizagem e o aprimoramento contínuo. Ao repetir ações, você obtém feedback constante, aprende o que funciona, ajusta o que não funciona e melhora a cada tentativa. É através desse ciclo de ação, reflexão e ajuste que o progresso se torna real e sustentável. Sem consistência, você nunca terá tempo ou base suficiente para aprender profundamente. A repetição é o terreno fértil onde habilidades, confiança e experiência crescem juntas. Outro ponto essencial é que a consistência não se trata apenas de grandes metas ou objetivos ambiciosos. Muitas vezes são as pequenas ações do dia a dia que produzem mudanças mais duradouras. O hábito de começar cedo, de completar tarefas simples, de manter disciplina, mesmo quando ninguém observa, cria uma base sólida que permite enfrentar desafios maiores com mais facilidade. Cada passo pequeno reforça padrões positivos, que, ao longo do tempo, transformam toda a sua vida. E quando você combina consistência com foco em progresso em vez de perfeição, cria um ciclo de confiança e realização. Você aprende a valorizar cada passo, cada tentativa, cada esforço, independentemente do resultado imediato. Isso reduz frustração, aumenta a satisfação e mantém o impulso necessário para continuar avançando, mesmo diante de dificuldades. O foco deixa de esta. Hassalba é fluxo final e passa a residir no processo, no crescimento contínuo e na construção diária de força e habilidade. A consistência também impacta a percepção de oportunidade. A consistência também impacta a percepção de oportunidade. Quando você se compromete a agir regularmente, mesmo que em pequenas doses, começa a notar possibilidades que antes passavam despercebidas. O movimento constante coloca você em contato com situações, pessoas e ideias que só aparecem quando você está em ação. Parar de agir não apenas impede resultados, também impede que novas oportunidades surjam na sua vida. E não podemos esquecer do efeito psicológico profundo que a consistência tem. Cada vez que você cumpre um compromisso com você mesmo, mesmo que seja simples, você envia uma mensagem poderosa à sua própria mente. Você é confiável, você é capaz, você pode confiar em si mesmo. Essa autoconfiança interna é muito mais valiosa do que qualquer motivação externa temporária. Ela cria uma base sólida para enfrentar qualquer desafio que venha no futuro. Por fim, a consistência constrói legado pessoal. Não se trata apenas do que você alcança externamente, mas de quem você se torna através do processo. Cada decisão de continuar, cada ação repetida, cada hábito formado contribui para moldar a pessoa que você é e que continuará sendo. A vida não é feita de momentos isolados de grandeza, mas de dias e escolhas comuns, somados, que definem caráter, capacidade e destino. E é exatamente isso que diferencia alguém que realmente quebra limite de quem permanece na zona de conforto. Não é talento, sorte ou circunstâncias favoráveis. É a habilidade de manter consistência quando tudo ao redor sugere parar. É a disciplina de continuar, mesmo quando é difícil, mesmo quando parece insignificante. É a paciência de saber que cada pequeno passo importa, cada ação conta, e que a soma dessas ações cria uma força transformadora que ninguém pode tirar. Quando você internaliza isso, percebe que a consistência não é apenas uma técnica ou estratégia, é uma filosofia de vida, uma abordagem que, aplicada diariamente, transforma medos em confiança, dúvidas em ação, sonhos em resultados. A consistência cria identidade, fortalece caráter, constrói habilidade e gera resultados de forma inevitável. Quem entende isso e aplica, começa a operar em um nível completamente diferente, superando limites que antes pareciam impossíveis. Tudo o que falamos até agora se resume a uma única verdade poderosa. Você é capaz de mais do que imagina.
E a única coisa que realmente limita a sua vida é a forma como você reage aos seus próprios pensamentos e hábitos. Seus limites não são barreiras externas, eles são padrões que você pode quebrar. A confiança não vem antes da ação, ela surge como consequência das pequenas decisões que você toma todos os dias. E a transformação verdadeira não vem de grandes gestos isolados, mas da consistência imperfeita, do compromisso diário e da disposição de continuar, mesmo quando não há motivação. Se você aplicar essas ideias, vai perceber que cada passo que você dá, mesmo pequeno, cria impulso. Cada erro se torna aprendizado, cada dificuldade se torna oportunidade de crescimento e cada hábito construído com disciplina se torna parte da sua identidade. Você deixa de ser a pessoa que apenas sonha ou espera e se torna alguém que faz, alguém que enfrenta o medo, desafia o desconforto e redime constantemente o que é possível para si mesmo. No final, não se trata de alcançar um objetivo específico ou de se tornar perfeito. Trata-se de provar a si mesmo, todos os dias, que você pode ir além do que acreditava, que você pode escolher agir, escolher continuar e escolher crescer, independentemente das circunstâncias. O poder está em suas mãos e ele começa a se revelar a partir da decisão de hoje. Quebrar seus limites, avançar passo a passo e construir a versão mais forte de você mesmo. A vida transforma-se quando você decide ser maior do que os seus medos.